Olá, meu irmão, minha irmã. Olá, você que me ouve neste prezado momento. Olá, você, filho de Deus. Estamos aqui reunidos em uma só fé, entrando na presença do Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, para ler a sua santa palavra e nutrir a nossa alma e o nosso corpo físico com a palavra de Deus. E a palavra que vamos ler hoje, entender o que significa essa palavra, é o livro do profeta Jonas, capítulo 1, 2, 3 em diante. A vocação de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, versos 2: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Vamos entender o que significa o livro de Jonas. O livro de Jonas não fala de profecias especificamente, mas foca no profundo amor e na misericórdia do Altíssimo, que está sempre pronto para oferecer oportunidade e perdão aos aflitos, ou seja, os pecadores. Ressalta ainda a relutância de Jonas em falar da salvação aos inimigos de Israel. Embora ele fosse um profeta, isso não bastava, pois devia obedecer à ordem do Eterno para servir no propósito para o qual havia sido designado. Ou seja, o Senhor estava lhe dando uma missão, e essa missão ela deveria ser cumprida naquele momento. Ao fugir de sua missão, foi parar no ventre de um grande peixe. Naquele prezado momento, Jonas ouviu o Senhor falar, mas ele não quis levar adiante a missão que Deus estava dando para ele. Então ele fugiu e foi parar no ventre de um grande peixe. Isso significa que a maneira como reagimos diante da vontade divina revela o grau de compromisso espiritual que temos. Todas as vezes que Deus nos mostra o que fazer e não fazemos, agimos como Jonas e nos tornamos seus companheiros na rebeldia. Agora vamos entender sobre essa grande cidade chamada Nínive. Quando o Senhor convocou Jonas e disse: clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Nínive. Nínive é a capital da Síria. Era uma cidade densamente povoada, ou seja, tinha um grande povo que pairava naquela nação. Os assírios eram os maiores inimigos de Israel, ou seja, o povo escolhido por Deus como uma nação forte, descendência de Abraão, nosso pai na fé, para seguir e ensinar sobre os mandamentos do Deus Altíssimo. Então Israel era essa nação escolhida por Deus. E naquele momento os assírios eram seus maiores inimigos. E isso pode ter motivado a desobediência de Jonas, que não aceitava a ideia de Deus conceder perdão a um povo tão hostil. Ou seja, Jonas, ele não aceitava Deus conceder perdão àquele povo incumbido de hostilidade, aquele povo malvado, aquele povo cruel, violento e perverso. Então Jonas, ele não quis assumir aquela missão porque ele não aceitava. Mas o Senhor faz uma ressalva aqui. O desejo do Altíssimo em poupar aquelas pessoas da morte deixa evidente o seu amor por todos nós. Mais tarde, o Senhor Jesus revelou que esse amor é eterno, espontâneo, constante e sacrificial. É tão intenso que não pode ser medido. Olha quão grande é o amor por nós. O Senhor sabia que Nínive era uma cidade pecadora, mas mesmo assim, o Senhor escolheu um servo, que era o profeta Jonas,
para ir naquela cidade e pregar contra aquela cidade. Ou seja, falar que Deus iria destruir aquela cidade. E aí o que acontece nesse percurso? O Senhor, ele continua a sua busca pelo perdido, ou seja, por aquela pessoa que está em pecado, mesmo que este tenha pecado, se rebelado e dado as costas à sua palavra. Por mais que essa pessoa não queira caminhar dentro das instruções do Altíssimo, dentro da sua palavra, o Senhor sempre envia uma pessoa para dizer: ei, venha cá, o Senhor tem grandes promessas na sua vida. Vem buscar a Deus comigo. Então o Senhor sempre tem misericórdia para conosco. E a salvação é oferecida a todos. Ninguém fica de fora dela, sem exceção. Mas ela só pode ocorrer mediante sincero arrependimento. Por exemplo, a pessoa pecou, ela está em pecado, ela está em transgressão, pecando ainda mais. Mas o Senhor tem sede daquela alma. Ele ama aquela alma. Então ele sempre vai mandar um mensageiro para instruir aquela alma, para que haja um arrependimento sincero, mediante ao Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor sempre intercede por nós. Amém? Vamos agora neste momento para o versos 3. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ou seja, Jonas ele fugiu da presença do Senhor. O Senhor falou: Jonas, vai a Nínive. Ele resolveu ir para Tarsis, pagou a sua passagem e foi realmente para Tarsis. Aí nós vamos entender aqui que Jonas se levantou para fugir. Nós vamos entender o porquê Jonas fez isso. O profeta Jonas se recusava a se aproximar da pagã cidade de Nínive. Por isso fugiu, desobedecendo à determinação do Altíssimo. O Senhor sempre dá aos seus servos uma missão a cumprir, mas não interfere em suas escolhas. Ou seja, o Senhor nos dá o livre-arbítrio de obedecê-lo ou de não obedecer. Se decidimos fugir do compromisso, estaremos sujeitos ao sofrimento e aprenderemos com os nossos próprios erros. Não podemos esquecer que a mesma responsabilidade que Jonas tinha, nós temos hoje, e foi designada pelo próprio Senhor Jesus. Os cristãos são privilegiados em poder testemunhar com a própria vida o poder da palavra de Deus. Todos os esforços empenhados na causa do Evangelho serão recompensados por ele. Quão grande é servir ao Senhor? O Senhor faz uma ressalva aqui que ele deixa nós escolhermos. Ele nos dá uma missão, porém, ele não interfere nas nossas escolhas. É de nossa inteira responsabilidade. Mas aqui o Senhor fala que é recompensador seguir e efetivar a missão que ele nos dá. Vamos agora para o versos 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, ou seja, uma grande tempestade, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Aqui o Senhor, ele está fazendo um alerta. Quando uma pessoa se afasta do Altíssimo. Quando a pessoa se afasta do Altíssimo e lhe desobedece, ela gera problemas para si e para outras pessoas. Jonas, o profeta,
quase provocou a morte de toda a tripulação do navio por causa da sua rebeldia, ou seja, por causa da sua desobediência à missão que o Senhor lhe dera. Pode até parecer que as consequências do pecado não virão. Ah, mas elas são graves e inevitáveis. Portanto, se você está agora em plena fuga, desobedecendo a Deus como Jonas, saiba que não se sairá bem. Tem consequências. Por isso, arrependa-se e obedeça à sua vontade, ou seja, a vontade de Deus. Versos 5. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um sono profundo. Nesse versos, nós vamos entender que o sono ou a cegueira espiritual leva às profundezas. Jonas afrontava a Deus com sua insubordinação e ainda assim foi dormir sentindo-se seguro. Ou seja, aquilo não afetou Jonas em nada. Ele disse: eu não vou obedecer ao Deus Altíssimo. Eu vou descer aqui no porão desse navio e eu vou dormir, colocando os tripulantes do navio em perigo. Ou seja, ele não se preocupou com quem estava ao lado dele. Ou seja, ele pensou que não vou cumprir a missão e aconteça o que tiver que acontecer. Então eu digo para vocês, as tuas decisões, meu irmão e minha irmã, vai afetar diretamente na sua família. Dependendo da decisão que você tomar, todos vão pagar. Nesse caso aqui, não tinha a família de Jonas, mas tinha aqui as pessoas que levaram aquele barco a Tarsis. Ou seja, tinha pessoas, filhos de Deus ali. Então nós temos que se importar também com o nosso próximo. Nós temos que olhar para o nosso próximo com amor. Desobedecer a Deus é desobedecer em levar o amor ao nosso próximo. Porque quando nós estamos em pecado, o nosso coração ele fica frio. Mas quando nós buscamos a palavra, essa palavra alimenta tanto a nossa alma que o nosso coração se abre para cuidar também da nossa família, para cuidar do nosso próximo. Ou seja, Deus ele sempre dá um refrigério para nós quando nós obedecemos a sua palavra. E a continuidade desse processo vai impactar na nossa família, a quem estiver do nosso lado. A palavra diz que há quem esteja preso a um pecado e tenha a falsa sensação de bem-estar, que esse era o caso de Jonas, né? Ele estava em pecado, ele estava desobedecendo a Deus, então ele tinha aquela falsa sensação que ele estava bem. Ele não se importou, ele simplesmente desceu no porão do navio e passou a dormir. A palavra diz também que passa suas noites tranquilas, ou seja, ele estava tranquilo, ele não estava ali se importando com o que viria a acontecer naquela noite. Enquanto sua alma nem salva está. Então aqui é um alerta, né? Eu sei que a nossa vida aqui na Terra, ela tem um tempo. Tem um tempo que nós vamos nascer, um tempo que nós vamos permanecer aqui, e há um tempo também que nós vamos descer ao pó. E aqui há uma preocupação constante, que o Senhor sempre fala da alma, né? Se a nossa alma está salva, se a nossa alma, nós estamos preservando o local que vai a nossa alma. A palavra diz aqui que nós temos que tomar muito cuidado em relação aos caminhos que nós estamos andando. Se realmente nós estamos no centro da vontade do Senhor.
Porque quando nós estamos no centro da sua vontade, nós preservamos a nossa alma. Amém? O esfriamento espiritual não permite enxergar a necessidade da própria salvação, e muito menos a salvação do semelhante. Ou seja, quanto mais amparados por Deus nós estivermos, mais nós vamos enxergar o nosso semelhante. Mas quanto mais distante da palavra nós estivermos, mais frio nós vamos estar diante do nosso semelhante. Nós não vamos enxergar a nossa própria salvação e muito menos a salvação e a necessidade do nosso semelhante. Amém? Vamos para o verso 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Ou seja, o mestre do navio, a pessoa que estava levando aquela embarcação para Tarsis, ele estava amedrontado, ele estava desesperado, porque a tempestade em alto mar estava muito grande. O que essa palavra nos ensina? Quando a consciência acusa, vamos entender, diante dessa leitura, o que nós iremos aprender. Não há nada mais perigoso para o cristão do que transgredir essa voz íntima. Ou seja, você sente Deus falar, você sente o Senhor dizer para você: filho, eis-me aqui, eu sou convosco, eu estou contigo. Mas mesmo assim você não quer ouvir a voz do Espírito Santo. Então, segundo a palavra nos ensina que é muito perigoso para você, meu irmão e minha irmã, se nós transgredimos, ou seja, se nós não ouvimos a voz de Deus. Pois para agir a fé e combater as tempestades da vida, é necessário o aval dela. Uma consciência pesada, cheia de pecado, cheia de culpa, rouba a coragem e a intrepidez para clamar a Deus e deixa a pessoa vulnerável a todo tipo de mazelas. Ou seja, o mal ele se aproxima dessa pessoa. E o mal toma conta dessa pessoa. Então é necessário, meus irmãos e irmãs, que a gente busque ao Senhor para que nós não pecamos. E para que a nossa consciência possa nos levar ainda mais próximo da lei do Senhor. Mais próximo dos seus desígnios. Porque quanto mais nós buscarmos a face de Deus, mais em paz nós nos sentiremos e mais limpos nós estaremos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos para o verso 7. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Ou seja, eles não entendiam por que estava aquela tempestade, o porquê aquelas ondas enormes, por que estava acontecendo aquilo naquele exato momento. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Versos 8. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Ou seja, eles perguntaram para Jonas: Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Versos 9. E ele lhes disse, ou seja, Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Versos 10. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. Ou seja, quando o profeta Jonas entrou naquela embarcação, ele falou: Deus do céu me mandou levar uma palavra contra a cidade de Nínive. Mas eu não vou não, eu vou para Tarsis. Então, essas pessoas sabiam que Jonas estaria fugindo da presença do Senhor.
Ou seja, em nenhum momento aquelas pessoas falaram não. Então, se você está na presença de Deus e Deus está te mandando para você ir para Nínive, você não vai entrar nesse barco aqui não. Porque se você está entrando, ou melhor, entrar nesse barco, nós vamos afundar. Porque o Todo-Poderoso, ou seja, aquela pessoa que é conhecedora da palavra de Deus, ela não vai deixar se enganar pelo acontecimento que está planando naquele momento. A pessoa que busca as escrituras, a pessoa que busca a presença do Altíssimo, Deus dará sabedoria a essa pessoa para ela não entrar nas ciladas do mal. Então eu digo para você, meu irmão e minha irmã, busque as escrituras, busque conhecer a palavra de Deus. A cada dia que nós nos alimentamos com a palavra de Deus, nós somos ensinados pela santa palavra como agir na terra. E nós entendemos aqui que essas pessoas que deixaram os marinheiros, né, que ali estavam naquele navio, quem liderava aquela embarcação, se fosse um homem temente ao Senhor, buscasse a presença de Deus, não deixaria Jonas entrar, não. Ou melhor, talvez ele falaria assim: olha, Jonas, eu tenho um recado para você de Deus. É melhor você ouvir a voz do Senhor. Não vá segundo o seu coração. Se Deus te deu uma missão, vá em frente. Porque o Senhor é convosco, o Senhor é contigo. E eu digo para você, neste momento, vá em frente, meu irmão. Se você estiver buscando ao Senhor, vá em frente. Vá em frente porque o Senhor é convosco. Nem o mal te tocará, nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque o Senhor fala na sua palavra que Ele nos livrará de perigos mortais dessa terra. Então nenhum mal lhe sucederá, porque o Senhor é contigo. Amém? Vamos para o versos 11. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ou seja, aquele mar estava alvoroçado, estava tempestuoso. Quantas vezes nós estamos em situações da vida que muitas das vezes por a gente não conhecer a santa palavra de Deus, nós fazemos alianças erradas, nós entramos em barco furado. Quantas vezes, meus irmãos, sem ter esse conhecimento da palavra de Deus, nós tomamos decisões que refletem na nossa família. E há um sofrimento, há uma tempestade unilateral, porque todos sofrem. Versos 12 diz assim: e ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar. Ou seja, Jonas sabia que tudo aquilo estava acontecendo porque ele não tinha assumido a missão que Deus lhe dara. Aí Jonas falou assim: lança-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Ou seja, ele tinha certeza, convicção de que a rebeldia dele estava fazendo aquela tempestade. Ou seja, muitas das nossas ações, meus irmãos, são equivocadas por rebeldia. Eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer da minha autoridade, eu não vou buscar a Deus porque muitas das vezes eu também não conheço, então eu vou fazer da forma que eu aprendi. Mas eu te digo nesta noite, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o Senhor cuidará de você. Ele lhe mostrará um caminho de paz, um caminho assertivo. A palavra diz aqui que levantei-me e lancei-me ao mar, ou seja, ele pediu, me joguem ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vós sobreveio esta grande tempestade. Ou seja, quando nós tomamos alguma decisão errada, nós sabemos. Nós sabemos quando nós estamos em pecado. E Jonas sabia que ele estava pecando contra o Senhor. Mas muitas das vezes nós estamos pecando com situações que nós escolhemos, por achar que nós estamos tomando a decisão certa. Então, muito cuidado, meus irmãos, coloque todos os seus projetos, coloque todos os seus sonhos,
no altar do Senhor. O que é o altar do Senhor? Dobre o seu joelho. Mateus 6,6 diz: entra no seu quarto, fale comigo e eu do céu ouvirei a sua súplica. Converse com o Senhor antes, ore, peça um sinal, não tome decisões precipitadas. E se o Senhor assim fizer, como ele fez com o seu servo Jonas, ele dá uma missão para você, faça. Se ele falar assim para você, olha, pregue para aquela pessoa, fale do meu amor para aquela pessoa, diga que eu amo aquela pessoa. Imagine você olhar para uma pessoa e falar assim, meu irmão, minha irmã, Jesus mandou te dizer que ele te ama. É uma frase pequena, mas será que você teria coragem nesse momento de falar, de recitar essa palavra para essa pessoa? É uma palavra pequena, mas ela faz tamanha proporção no céu. Então são as mínimas coisas que nós temos que entender quando o Senhor nos encaminha para fazer. Amém? Versos 13. Entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam. Então eles tentaram voltar, mas eles não conseguiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Ou seja, o mar ficava cada vez mais bravo com aquele povo que estava ali naquela embarcação. Versos 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, ou seja, por causa de Jonas, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Ou seja, ali eles clamaram ao Senhor, porque eles não queriam perecer por causa de Jonas. Então, meu irmão e minha irmã, não se deixem perecer por alianças erradas, por contextos errados, por pecar errado, por saber que aquele não é o caminho. Eu sei que às vezes a luta tá difícil, você tá passando por uma aflição imensa, mas busca o Senhor de todo o coração. Não coloque a sua família em risco, aquelas pessoas que dependem de você em risco, porque a tua ação vai gerar, longe da presença de Deus, um desconforto muito grande para todos. Mas se você estiver dentro da presença do Senhor, ainda que a tempestade esteja forte, confia no Senhor, porque é Ele que vem e te mostra a causa certa para você dar continuidade à sua vida. É nos momentos mais difíceis que o Senhor prova a nossa fé. Confia de todo o seu coração que o Senhor, no tempo oportuno, Ele vai te trazer respostas assertivas. Muitas das vezes vem de maneiras que você jamais sonhou. Vale a pena, meus irmãos, a confiar em Deus. Versos 15. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar na sua fúria, ou seja, o mar parou na hora com a sua fúria. Versos 16. Temeram, pois estes homens ao Senhor com grande temor. Deus se fez presente ali. E ofereceram sacrifício ao Senhor. E cada um que ali estava fizeram um voto a Deus. Ou seja, eles se prostraram. E eles viram a magnitude do que é a mão de Deus. Na mesma hora que eles lançaram Jonas ao mar, aquelas águas cessaram a sua fúria. Versos 17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. Ou seja, ele engoliu Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Vamos entender o versos 15, 16 e 17 que diz assim: lançaram Jonas ao mar. Muitos religiosos e incrédulos citam esse fato como sendo uma história fictícia.
Mas o Senhor Jesus confirma esse episódio ao compará-lo com sua morte e ressurreição. Para os verdadeiros cristãos, fica a autenticidade desse acontecimento e o alerta da consequência da desobediência. A vida é colocada em risco, pois fica sujeita à violência, a doenças, ao sofrimento e a outros males. Quando nós estamos distante da presença do Senhor, a Bíblia nos ensina que tudo isso pode nos advertir, pode vir na nossa vida. Mas aqui ele também fala que não há como se esconder do Altíssimo. Jonas sabia que sua descendência era a razão de toda aquela tempestade. Ou seja, sua desobediência era a razão de toda aquela tempestade. Por isso considerou injusto todos no navio perecerem por sua causa. Aquilo que eu disse lá atrás. As tuas decisões vão impactar na vida da sua família, dos seus filhos, das pessoas que você convive, das pessoas que você ama. Ele confessou sua culpa e pediu que o lançassem ao mar. Ou seja, ele assumiu que ele estava errado. Ele assumiu que ele estava contrário à lei de Deus. Assim que Jonas foi jogado nas temidas águas, a tormenta cessou de imediato, ou seja, o mar parou, a tempestade parou, aquela tormenta cessou. Enquanto a pessoa não eliminar o pecado de sua vida, ficará sem a bênção e sem a proteção do Altíssimo, e ainda provocará sofrimentos aos mais próximos. Ainda continuando esse versos, se render ao verdadeiro Deus. Aqueles marinheiros pagãos, ou seja, que eram incrédulos, que eles não acreditavam no Deus Altíssimo, puderam ver o poder do Altíssimo. Por isso temeram sobremaneira, passando a crer nele. A fé daqueles homens foi despertada e eles logo mudaram sua condição espiritual. Isto é, de idólatras, passando a sacrificar e fazer votos ao único Deus. Eles entenderam naquele momento que Deus era o Deus Altíssimo, Criador do céu e do mar. E eles foram despertados, ou seja, a sua fé veio à tona. Porque é no momento mais complicado da nossa vida, meus irmãos, ali eles achavam que iam morrer naquela tormenta das águas. Ali eles ficaram totalmente assustados, eles foram provados e foram despertados, todos eles, e a sua fé nasceu novamente. No entanto, quantos são aqueles que, mesmo vendo as manifestações do poder do Altíssimo, têm resistido e se mantido desobedientes a Ele? Nós não podemos contar os números, né? Porque nós somos seres humanos, totalmente dependentes do Altíssimo, seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor sabe a quantidade de pessoas que muitas das vezes têm visto milagres sobrenaturais, mas mesmo assim elas continuam desobedientes a Ele. E se não se arrependerem, continuarão naufragando diante das tempestades que surgirem em sua vida. Vamos para o versos 2. A oração de Jonas e o seu livramento. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Ou seja, aquele grande peixe, ele engoliu Jonas. E Jonas estava lá nas entranhas do peixe. Imagine se você engolido por um peixe. A minha pergunta é, será que Jonas ficou com medo? Mas Jonas, ele orou ao Senhor. E ele disse assim, versos 2. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Ou seja, não importa onde você está, se você pecou, se você errou, se você está submerso nessa aflição que te cerca, nessa tempestade que te cerca,
Se você está envolto a dúvidas e decepções da vida, clame ao Senhor, assim como fez o servo Jonas. O profeta Jonas, ele clamou. E ainda que ele desobedeceu a Deus, aleluias. Diz aqui no versos 3, por que tu me lançaste no profundo, no coração dos mares? Ele fez uma pergunta para Deus. E a correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Versos 4. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo? Aqui ele ficou muito preocupado. Ele se questionou, será que eu ainda vou ver o teu santo templo? Ao falar com o Altíssimo, Jonas rasgou a sua alma e expôs toda a sua angústia e aflição. Ele sabia que a sua vida estava em grande perigo. Mesmo assim, expressou a fé de que veria novamente o templo do Senhor. Ele creu na misericórdia divina, pois sabia que Deus estava ouvindo o seu clamor e o tiraria daquela situação. De igual modo, mesmo que você esteja, eu digo para você, meu irmão e minha irmã, em uma condição em que aos olhos humanos não há saída, confesse a sua vitória pela fé. Faça como Jonas e digas, eu verei minha família restaurada. Não importe, não se importe diante da situação que te aflige. Repita comigo, eu verei minha família restaurada, eu verei a minha empresa restaurada, eu verei o meu trabalho restaurado, eu verei a minha saúde restituída, eu verei o meu casamento transformado, eu verei minhas dívidas pagas, eu verei a minha vida totalmente mudada. Reforce essas palavras ao Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque naquele momento de aflição, de tormenta, Jonas orou a Deus pelo seu livramento. E nós vamos entender a resposta nos próximos versos da Santa Palavra de Deus. No verso 5 diz assim, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Verso 6, eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, ele estava orando ao Senhor, lá dentro das entranhas daquele peixe, ele orava a Deus. Ele estava arrependido, ele estava ali pedindo clemência, ele estava suplicando a Deus. Verso 7 diz assim, quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Lembrei-me do Senhor. As forças de Jonas já estavam chegando ao fim. E a morte se aproximava cada vez mais dele. Parecia ser o fim do profeta que se atreveu a desobedecer à ordem vinda do próprio Deus. Mas eis que nos seus últimos momentos de consciência, Jonas se lembrou do Senhor e lhe dirigiu a sua oração com humildade e arrependimento. Lembrar-se do Altíssimo e buscá-lo é o segredo para quem está no fundo do poço. Com os seus dias de vida contados, devido a uma doença grave, a falência, ou a perda da família, da paz, dos bens, e principalmente da sua própria dignidade. Quando dirigimos ao Todo-Poderoso as nossas súplicas, encontramos a luz na escuridão, a fonte de água cristalina no deserto, glória a Deus, a paz em meio à guerra e a vida onde a morte, glória a Deus. Versos 8 diz assim, os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia.
Este mundo aqui, meus irmãos, ele nos mostra, nos é apresentado muitas coisas. Então reserve sempre um tempo para você buscar a misericórdia do Altíssimo, para você buscar a sua santa palavra, para você orar a Ele. Porque esse mundo, as vaidades que esse mundo nos traz, nos distancia da sua santa palavra. Então eu deixo aqui uma palavra para você. Busque ao Senhor. Reserve um tempo. Se você tem 10 minutos, fala com o Senhor em oração em 10 minutos. Deixa um pouquinho os acontecimentos diários, né? A sua ocupação e busca ao Senhor. Se você estiver na sua casa, convida seu filho, a sua filha para orar com você, a sua esposa para orar com você. Que vocês juntos possam buscar a presença do Altíssimo, seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, para que a misericórdia do Senhor seja anunciada a você, a sua casa, a sua família. No seu trabalho também, ore ao Senhor. Aonde você estiver, que você tenha o seu pensamento conectado com Deus Altíssimo, seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a sua misericórdia, pedindo livramento, suplicando pela sua vida. Ore antes de você sair de casa, quando chegar, antes de você deitar. Fala com Deus. Reserve um tempinho para buscar a sua valiosa presença. Amém? Versos 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a minha salvação. O que votei, pagarei. O que Jonas quer dizer nessa palavra? Nada é mais importante do que honrar a palavra empenhada. Deus é extremamente cuidadoso com a sua palavra e não permite que ela seja questionada ou colocada em descrédito. Ou seja, o Senhor ouve tudo o que você fala, o Senhor ouve tudo o que você pensa. Ele é a própria palavra. Nós estamos aqui unidos em uma só fé e Ele está ouvindo o que está sendo falado aqui neste momento. Ele se faz presente aqui e Ele se faz presente aí com você. Amém? Ela reflete quem de fato o Senhor é, a palavra de Deus. Por isso, Jonas foi enfático em dizer que pagaria os seus votos com o coração agradecido, ou seja, ele seria grato se o Senhor o livrasse daquela situação. Imagina prometer algo ao Altíssimo e não cumprir. Então, tudo que você prometer, meu irmão e minha irmã, cumpra. Reserve um tempo para falar com Deus. E tudo que você prometer a Ele, lembre-se, o Senhor ouve o oculto e o escondido dos seus pensamentos. Então, não deixe de cumprir, amém? Toda pessoa que faz um voto com o Todo-Poderoso tem que saber que Ele leva muito a sério aquilo que falamos. E eu ressalto aqui, aquilo que falamos, aquilo que pensamos. Nada passa despercebido pelo Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor sabe de todas as coisas. Vamos para o versos 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. O Senhor ouviu a oração de Jonas. Glória a Deus, aleluia. O Senhor ouviu, ainda que Jonas tinha desobedecido à missão que o Senhor o colocara naquele momento. Na aflição de Jonas, na súplica de Jonas, o Senhor teve misericórdia dele. E ele fez esse peixe vomitar Jonas na terra seca. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Tudo que Deus criou está sujeito às suas ordens. O Senhor comanda tudo, meus irmãos. A cada batida do seu coração, Ele sabe. A cada veia que passa pelo seu corpo foi construída com suas majestosas mãos. Nós somos filhos de um Criador
onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas no céu, na terra, na eternidade. Nada fica oculto aos seus olhos. O Altíssimo é muito grande e magnífico. Quando nos humilhamos na sua presença, quando nós buscamos a sua valiosa presença, quando nós suplicamos para que o Senhor nos conceda aquele pedido, Ele move os céus e terra, se preciso for, para nos abençoar. Não importa o tamanho do nosso pecado, se nós nos arrependermos de todo o nosso coração, assim como fez com Jonas, mediante aflições, tempestades, problemas que a vida nos impõe, diante de escolhas erradas, afetando toda a nossa casa, a nossa causa, o Senhor, Ele move o céu se nós nos colocarmos na sua valiosa presença e nos arrependemos, Ele move o céu a nosso favor. Olha quão magnífico é o Senhor agindo em nosso favor para nos abençoar. E foi o que aconteceu com Jonas. Acontece com Jonas, acontece com você, comigo e com tantos outros homens do passado e do presente. Acontecerá também no futuro. A pessoa que se vê em desespero por algo grave que lhe sobreveio, que ela mesma se colocou naquela situação, porque decisões erradas tornam movimentos errados na nossa vida. Desobediência à palavra de Deus torna-se movimentos errados na nossa vida. Então, o que acontece? A pessoa que se vê em desespero por algo grave que lhe sobreveio pode alcançar a solução para a sua vida pela fé. Olha que magnífico isso. Jonas estava no abismo, no coração dos mares, mas ali Deus o alcançou. E eu te digo, Deus nos alcança, meus irmãos. Não importa qual pecado que nós cometemos. Ainda é tempo de nós orarmos e suplicarmos pela misericórdia de Deus. Jonas é um exemplo para nós, fisicamente, que Deus ouviu a sua oração, mesmo ele sendo um profeta, mesmo ele indo em direção oposta àquilo que o Senhor lhe dera como missão. Então, que esse exemplo de Jonas possa abrir a nossa mente para que, mesmo em pecado, se nós orarmos, o Senhor ouvirá a nossa súplica. Vamos agora para os versos 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Versos 4. E levantou-se Jonas, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Ou seja, ele foi passando em cada local dentro daquela cidade. E aí, sucedeu que, após Deus ter falado, Jonas se prontificou a lhe obedecer, se dirigindo imediatamente à cidade de Nínive. Teve que dar esse rebuliço todo, Jonas quase morreu, para ele entender que a sua missão ela deveria ser cumprida na cidade de Nínive. Então ele foi até Nínive e ele começou a pregar na cidade, dizendo que em 40 dias Nínive seria subvertida, ou seja, aquela cidade seria derrubada por Deus. Essa também é a postura daqueles que recebem o Espírito Santo. Afinal, foram salvos para salvar. Assim, ainda que a pessoa não tenha nenhum cargo ou título na sua igreja, se ela é nascida de Deus, a sua missão deve ser ganhar almas. Seja por meio de suas ofertas, seja por meio de visita a enfermos, encarcerados ou órfãos.
Não há oferta mais agradável ao Altíssimo do que lutar para levar um aflito a Ele, pois uma alma tem valor eterno e incalculável. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz que há um recomeço para aqueles que se arrependem e confessam seus pecados. Para Jonas, o recomeço veio a receber outra oportunidade para transmitir a mensagem a Nínive. Aqueles que passam pela disciplina de Deus não devem ficar prostrados e tristes, muito pelo contrário, pois o Senhor corrige a quem ama. Dessa forma, se o arrependimento for sincero, ele os inclui novamente em seus propósitos, ou seja, ele tinha colocado novamente Jonas em seus propósitos. Pegou Jonas, levou ele até Nínive, pelas entranhas da baleia, e ali ele teve que pregar aquela cidade. E aí no verso 5, enquanto Jonas, ele entrou na cidade e caminhando ele pregava, dizendo que aquela cidade ia ser destruída, os homens de Nínive creram em Deus. Eles ouviram que o profeta Jonas era um servo de Deus e que Deus estaria falando com aquela cidade, ou seja, eles ouviram e eles acreditaram e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, aqui a Bíblia fala, desde o maior até o menor. Verso 6. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. E ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes. E a palavra diz que cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Verso 7. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive. Ou seja, o rei ouviu, tirou as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E ele fez uma proclamação que divulgou em Nínive. Ele divulgou em toda a cidade. Ele fez um decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes des alimento, ou seja, nem os alimente, nem bebam água, ou seja, começou ali um jejum. Por um tempo real, por um tempo físico, para que aquela cidade ela fosse livrada. Amém? Versos 8 diz assim: mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem também fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Ou seja, ele pediu o povo para se converter dos seus maus caminhos e da violência que pairava em suas mãos. Versos 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Ou seja, quem sabe Deus ouvirá o nosso clamor, quem sabe o Senhor verá que eu me arrependi daquilo que eu fazia, daquilo que eu estava pensando em fazer. E se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos, ele disse. Versos 10, ele diz assim: Deus fala assim, Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria naquela cidade. E a Bíblia fala que não o fez, ou seja, aquilo que era para destruir, o Senhor tornou, através da sua misericórdia, do clamor daquela cidade, ele não o fez. E diz aqui que houve um arrependimento dos ninivitas. Suprimiu o juízo condenatório do Senhor. Isso revela a vontade primordial de Deus, que não deseja que o pecado pereça, mas que alcance perdão mediante um sincero arrependimento. Embora o Senhor não possa se sujeitar ao seu infinito sentimento de compaixão, pois primeiramente ele é justo. Quando alguém se arrepende e confessa os seus pecados, ele o perdoa e o justifica para viver eternamente ao seu lado. Foi assim no passado e continua sendo hoje.
pois o Senhor Jesus ofereceu a sua vida na cruz, pagando o preço pelos nossos pecados. Mas o Senhor diz que só vai ao Pai aquele que passar pelo Filho. Então eu falo para você hoje, ore ao Senhor, busque a sua valiosa presença, se converta, talvez, daquilo que o faz pecar. Amém? Busque de todo o seu coração, porque Deus arrependeu do mal que Ele tinha anunciado que faria naquela cidade. Então, se nós nos arrependemos, buscarmos a face de Deus e caminharmos na sua valiosa presença, sempre, o Senhor sempre vai ser bondoso conosco. E a sua palavra fala assim que a solução para tudo na nossa vida vem pela fé. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer por essa palavra maravilhosa, entender que nós, caminhando na presença do Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos planos vão ser bem-sucedidos. O Senhor vai abrir todos os nossos caminhos. E que somos pecadores, sim, mas nós observamos aqui nessa palavra que Jonas, ele pecou, mas ele se arrependeu. Então, nós somos pecadores, mas nós nos arrependemos dos atos que fazemos. E nós clamamos, suplicando a benevolência e a misericórdia do Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Que sejamos aqui cobertos com teu Espírito Santo, Senhor. Que possamos nesse momento de oração agora adentrar a sua valiosa presença com todo o nosso coração. Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. Estamos aqui, Senhor, unidos diante de uma só fé. Suplicamos aqui, Senhor, e pedindo a tua misericórdia, Senhor. Que nós possamos sempre buscar, Senhor, a sua santa palavra, ser obediente à sua santa palavra. Senhor, envia os seus mensageiros para nos instruir, para nos livrar das ciladas de todo o mal, para que possamos ter decisões assertivas diante do centro da sua vontade, Senhor. Nós aqui oramos, suplicamos e pedimos, Senhor, nos instrui no que pensar, no que fazer, como agir. Que tudo que vier na nossa vida que venha de Ti, que o Senhor abra os céus para que nós venhamos a receber. Mas tudo que não for de Ti, Senhor, afaste das nossas mãos, pois nós não queremos andar em pecado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por esse dia, porque somos especiais aos Seus olhos, Senhor. O Senhor nos ama, o Senhor ama todos os Seus filhos e filhas. E nós Te amamos também, Senhor Jesus. Nós aqui Te agradecemos de todo o nosso coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome do Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração. Amém. A você, meu irmão, a você, minha irmã, a você, vencedor, a você, vencedora, eu tenho certeza que essa palavra, ela preencheu a sua alma. E eu tenho certeza que tudo você colocará a partir de hoje na presença do Altíssimo.
todas as coisas, cada pensamento, cada ação. Porque essa nutrição de hoje, ela veio do alto do céu. Amém? E ficamos por aqui. Até o próximo podcast. A Palavra de Deus.